Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. Então vamos começar pelas altcoins e por último eu faço a análise do Bitcoin, tudo bem? O mercado hoje está corrigindo bastante, então tomem cuidado, pois pode ser oportunidade, mas também pode apresentar um risco. Amanhã sabemos que será divulgada os dados da inflação americana e a gente pode ter um impacto no mercado, inclusive com grandes agulhadas, tanto para cima quanto para baixo, um movimento bem volátil. Então, vamos tomar cuidado para operar, pois algumas moedas, por exemplo, a Luna hoje fez uma agulhada de 20% para baixo, né? Então quer dizer, liquidou, estopou muita gente ali. Então o mercado está feroz, o mercado está volátil e amanhã até a divulgação e momentos após eu vejo da mesma forma. Então começando a primeira altcoin que vocês pediram foi a Baby Doge. Baby Doge está sendo negociado agora 0, e são vários zeros, são 8 zeros se não me engano, 17.532. Ela fez um padrão aqui forte de alta, toda vez que o Bitcoin corrige, ela sobe, né? Ela é o contrário, mas está acima das médias móveis, ó, quando ela rompeu aqui, foi no dia 7 de agosto, às 14 horas. Quem estava ligado nisso, quem acompanha o canal aqui que eu falo das médias móveis de 200 e 233, olha só, após ela romper as médias móveis, ela deu essa pernada aqui fenomenal, né? Então, praticamente quantos por cento de alta? Deixa eu ver. Ah, ela não mostra porcentagem aqui de alta no indicador. No TradingView ela não mostra porcentagem de alta, mas aqui, ó, saltou praticamente aqui do 0,12.670 até 0,17.530, praticamente aí 50%, fazendo as contas por cima. Então, quase 50% de alta aí nessa pernada. Rompeu várias resistências aqui que ela enfrentava, né? Então, a primeira do 0,13.760, a segunda do 0,15.512 e, por último, a resistência aqui do 0,16.772, que agora se torna suporte. Inclusive, após o rompimento dessa resistência, ela já veio aqui fazer um reteste. Então está num movimento bacana aqui a Baby Doge, né? Quem estava nela, quem se ligou aqui nas médias móveis aí, se deu muito bem. Vamos para o gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, dá para ver melhor aqui o movimento, né? Então, começando aqui, ó, mais forte no 4 horas, no 8 de agosto às 17 horas, né? Ou seja, mais conhecido como ontem, e rompeu forte também as médias móveis aqui, fazendo essa pernada, né? Agora está fazendo um candle aqui de correção, mas até o momento nada fora do normal, tá? Uma pequena correção, visto que ela está esticada pra caramba, né? Então vamos traçar uma Fibonacci aqui para ver possíveis pontos de correção, caso ela volte, pegando do fundo do movimento até o topo. Até agora ela deu uma agulhada para baixo de 0,236 e está acima, tá? Mas um possível ponto aqui de correção está em 0,5, tá? Em torno do 0,15.490. Aqui ela pode fazer um padrão aqui de pullback para continuar a sua subida, porque o padrão aqui indica uma clara alta para Baby Doge. Vou remover aqui, vamos para o gráfico diário. No gráfico diário hoje, olha o tamanho do candle e olha o tamanho do volume. Volume sensacional aqui, né? Tentando romper o topo anterior, ainda não está tão bacana assim, porque olha só, ela deixou um topo aqui em 0,17.908, que era bom que ela fechasse acima às 21 horas para fazer um topo mais alto que o anterior, e aí a gente poderia identificar uma tendência de alta, visto que até antes de ontem praticamente era uma tendência de baixa total aqui, né? Fazendo topos mais baixos, fundos mais baixos que os anteriores,
e aí conseguiu reverter aqui no dia 7, que começou aqui o primeiro candle pequenininho comprador e foi embora ontem e hoje também. Então, um padrão aqui bacana. O ideal é que rompesse, né, esse topo que eu falei, e depois aqui terá novos desafios, né? Para a gente falar que vai entrar numa tendência de alta no gráfico diário, tem que romper os topos anteriores lá em cima, em torno do 0,21241. A gente poderia ficar mais otimista nesse movimento, pois ela está saindo aqui da região de fundo que ela consolidou, né, mais para baixo. Então aqui a gente poderia pegar uma tendência de alta. Vamos para a próxima, que é a Cake. Cake vou colocar no gráfico de 1 hora. Cake está sendo negociada agora a 4,385. Fez uma queda aqui que não foi nem tão grande, tá? A Cake segurou muito bem aqui, considerando a última pernada de alta dela. Olha só, corrigiu bem menos que a maioria. Teve criptomoeda que corrigiu 100%, né? Outras até mais. Ela corrigiu certinho aqui, ó, deixando uma agulhada em 0,786 de Fibonacci e voltou a subir, inclusive já rompeu 0,618, que é um bom sinal, que vai servir de suporte essa região para ela, que está aqui em 4,327. Movimento aqui bem bacana, seguindo ainda uma linha de tendência de alta, posso traçar dessa forma. Então ela deu uma agulhada nessa linha de tendência de alta, e aqui se fosse linha reta, para ela voltar a tocar novamente a linha de tendência de alta, está em torno de 4,254. Além disso, ela nos últimos dias rompeu uma resistência aqui do 4,175, que servirá como suporte também. Então, um movimento aqui forte da Cake, estou gostando, viu? Cake está sensacional. Vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, aqui um padrão claro de reversão de tendência, deixando um martelinho aqui com uma agulhada para baixo, né, que tocou na linha de tendência de alta. Seguida agora, né, pelo segundo candle comprador, que já rompeu metade do candle mais forte de queda. Então, se fechar assim às 21 horas, um bom sinal para Cake, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, olha só, o topo, que ela está seguindo uma sequência também. Então a gente pode esperar aqui um próximo movimento, caso rompa o topo anterior, que está aqui em 4,734, que é o que precisa fazer para continuar em tendência de alta. O topo que ela pode fazer aqui está bem acima, na região de 4,965, tá? Se ela continuar dentro desse padrão aqui. Então está bacana, gostei da Cake. Aqui no 4 horas também fica clara a linha de tendência de alta, né? Então vou remover aqui, porque a gente vai para o gráfico diário agora, para ver como que está o candle da Cake. O candle não está tão bacana, mas pelo menos está melhor do que a maioria, tá? Se ela subir um pouquinho só, em torno do 4,391, já vai fechar mais alto do que o fundo do candle de ontem, tá? Então é possível sim, até as 21 horas, ela fechar nesse padrão. Com isso, está deixando uma grande agulhada para baixo, também é um padrão positivo, para a gente ver uma continuidade de alta. Caso feche da forma que está agora, assim, pode gerar mais um dia ou dois lateral aqui, quem sabe cair mais um pouquinho, para ela fazer aqui, ó, digamos, um pequeno pullback para continuar seu padrão de alta, tá? Então é isso que eu espero para a Cake, mas gostei do gráfico dela, está bem bonito. Aqui veio de 6 dias de alta seguidos, né? Com volumes um pouco acima da média, então um padrão sensacional. E claro, o fundo anterior ela deixou bem para baixo aqui, em 3,781. Gostei demais, tá? Então vamos para a próxima, que é a GAL. A GAL vai ser a primeira análise que eu faço dela. Então, a Galaxy, vamos colocar aqui primeiro no gráfico de 4 horas. Está sendo negociado a 3,550. Fez um fundo duplo aqui na região, que eu já vou colocar de suporte, de 3,383, tá?
Enfrentou anteriormente uma resistência um pouco mais abaixo do topo que ela tinha deixado, aqui em 3.998. Então ela está praticamente dentro deste canal aqui, demonstrando que está no movimento lateral, que busca a resistência do 3.998, depois vem para o fundo do 3.383, está andando assim, após ter feito um topo bem mais acima em 4.511. Então, o 4 horas dela, a recuperação ainda não está forte, né? Fez aqui 2 candles consecutivos. O primeiro aqui indicando um padrão de reversão de tendência ou engolfo de baixa, que foi confirmado por um segundo candle de baixa. E agora está fazendo 2 candles pequenos, né? Fez um candle anterior, fazendo um candle pequeno de recuperação, mas não está bonito. A única coisa aqui de positivo é a agulhada que ela deixou para baixo, tocando o suporte. Mas mesmo assim, no 4 horas está acima das médias móveis, né, de 200, 233, o que é um bom sinal, e que pode servir de suporte caso ela caia mais um pouco. Teremos suporte nessa região de 3.207, que inclusive era um fundo anterior aqui. Indo para o gráfico de 1 hora, no gráfico de 1 hora fica nítido também, né, o padrão lateral dos últimos dias, né? Deste canal aqui do suporte até a resistência, então nada a destacar. A recuperação também não está forte, é um padrão meio que lateral nas últimas horas aqui, não conseguiu chegar nem na metade praticamente do candle anterior, que foi o candle de venda, o candle mais forte de venda. Teve um grande volume aqui de venda, o que eu não gosto, tá? Então ela pode ficar aqui num canal de baixa. Se ela não conseguir romper o topo anterior aqui em torno de 3.731, mau sinal. E ela entra nesse canal de baixa assim, ó, que a gente pode traçar mais ou menos assim, ó. Se ela não conseguir romper aqui, né? Então ficaria dessa forma. Ela indo buscar topo e fundo de canal. E o fundo do canal, se for em linha reta, está bem abaixo aqui em 3.154, pois o último candle aqui de 1 hora ela está querendo perder o fundo do candle anterior, o que pode indicar um pouco mais de queda. Mas mesmo assim ela vinha forte, né, no padrão aqui anterior, né, dela, com os fundos bem mais baixos, né? Então esse padrão lateral ainda a gente pode ver como otimista, principalmente se não perder aqui o suporte do 3.383. Por fim, gráfico diário. Vamos lá, deixa eu resetar aqui. O gráfico diário não está bonito, tá? Está fazendo aqui um padrão de engolfo de baixa, que significa reversão de tendência, ou seja, o candle anterior de alta faz um engolfo de baixa, mais queda para os próximos dias. No gráfico diário, o fundo anterior que ela fez está bem abaixo aqui, ó, em 2.685. Então não é bom que perca este fundo, pois caso isso acontecer, estará fazendo um fundo mais baixo no gráfico diário, indicando queda muito mais forte, tá? Então ela estava num padrão, está ainda, né, num padrão aqui de recuperação depois do seu fundo principal, que foi ali na região do 2.270, estava se recuperando bem, mas com esse padrão aqui não tão otimista. Traçando uma linha de tendência de alta aqui no gráfico diário, olha só o ponto que ela pode vir buscar, em torno do 3.080, caso confirme esse candle fechando dessa forma hoje, indicando mais baixa para os próximos dias, e aí é encostar na linha de tendência de alta de novo aqui em 3.080, tá? Então vamos para a próxima, que é a Uni. Uni, vou colocar no gráfico de 1 hora. Fez uma correção aqui bem forte também, né? Estava num padrão lateral. Está sendo negociada agora a 8,42. Perdeu as médias móveis, que está bem lá para cima. Olha só, para ela voltar para cima das médias móveis numa hora, 8,74, tá? Então veio muito para baixo.
ela estava num padrão lateral aqui dessa região em torno de 9,26 até o fundo aqui em 8,71, que estava inclusive as médias móveis. Quando ela perdeu 8,71, mau sinal, mais queda, né? Então fez um movimento aqui muito feio a Uni. Não vejo uma recuperação tão rápida para ela, diferente da ADA, que eu fiz a análise agora há pouco, já está para cima das médias móveis. Vejo aqui um padrão de tendência de baixa, viu? Principalmente ela vir retestar aqui, ó, as médias móveis, vai estar muito esticado essa correção em 8,71 e ela pode voltar para fazer um fundo mais baixo. Não está bacana não, tá? Então eu vejo dessa forma uma continuidade de baixa para Uni de correção. A recuperação aqui numa hora está bonita, mas como eu falei, as médias móveis muito para cima, então tá, eu vejo muito esticado aqui. Quem for fazer alguma operação tem que colocar um stop para baixo aqui, ó, do fundo anterior aqui em torno de 7,79. Ali seria uma região de stop que daria uma margem aqui de perda do ponto que ela está de mais ou menos 7,5%. Eu não entraria, sinceramente esperaria para decidir. Mais garantido entrar acima das médias móveis em 8,76, né? Mesmo assim a gente sabe que é uma faixa de grande resistência, olha só o indicador VPVR, então está complicado aqui para a Uni. Mas vamos ver o 4 horas dela, como está. No 4 horas, nítida aqui a queda bem forte que ela teve. A recuperação foi, como eu falei, está até bonita. Tá? Aqui no 4 horas deixou um pavio para baixo, fazendo um candle aqui de reversão de tendência, já rompendo o topo do candle anterior. Mas, ao meu ver, vai ser um processo demorado de recuperação. Aqui no 4 horas, se a gente quiser traçar uma linha de tendência para orientar operações, a gente pode traçar uma linha de tendência de alta, e aí não pode mais perder esse fundo aqui que ela deixou em torno de 8,09, tá? Enquanto estiver acima, é recuperação. Caiu, perdeu aqui 8,09, mau sinal, vai fazer um fundo mais baixo que o anterior, e aí continua numa tendência de baixa. As médias móveis estão bem abaixo aqui no gráfico de 4 horas, que pode ser um suporte bom e também um possível ponto de entrada, em 7,50, que ela retestaria todos os topos anteriores aqui abaixo, tá? Então, o 7,50 tem um suporte das médias móveis. Vamos, por fim, no gráfico diário. Gráfico diário, olha só, padrão horrível, padrão de reversão de tendência. Ela estava querendo romper já as médias móveis, olha só, de 200 e 233 no diário, ela estava muito forte, mas foi como eu falei para vocês, quando está abaixo das médias móveis, elas se tornam uma resistência, as médias que eu utilizo de 200 e 233. E olha o que aconteceu, veio aqui no dia 28 de julho, tentou romper, não conseguiu, foi rejeitada, veio para baixo. Bateu na média de 200, segurou ainda. No dia 3 de agosto, subiu, tentou voltar para cima da média de 233. Não conseguiu, ficou mais uns 3, 4 dias aqui tentando voltar para cima. Não conseguiu e hoje está caindo. Então aqui no gráfico diário temos uma esperança aqui, ó, que esse fundo, essa agulhada que ela deixou em torno de 7,80. Quando estiver acima, possível recuperação. E claro, se ela conseguir romper aqui o topo que ela deixou, em 9,84 acima das médias móveis no gráfico diário, sensacional. Vamos ter aqui uma boa pernada de alta após o rompimento desse topo, tá? E conseguindo ficar acima das médias móveis. A resistência do padrão gráfico está aqui em 9,26 também. Então junta as médias móveis com a resistência de gráfico. Então não vai ser fácil esse rompimento, tá certo? E vamos para a última antes do Bitcoin, que é a Optimism. Vamos ver se ela está otimista hoje? Eu acho que não, hein? Vamos lá. Gráfico de 1 hora. Corrigiu demais também no padrão mais ou menos como a Uni, porém também estava forte como a Uni, né?
está sendo negociada agora a 1,693. Perdeu as médias móveis, que para ela voltar para cima está um pouco acima em 1,842. Fez uma queda muito forte, com grande volume vendedor, o que não é um bom sinal. Deixa eu ver aqui regiões que ela pode obter suporte um pouco mais abaixo. Eu vou traçar aqui. Pode obter suporte nessa região de 1,615, que é o que eu acredito que ela pode buscar, pois o padrão gráfico aqui numa hora, ela não conseguiu fazer uma boa recuperação. O candle atual já está rompendo para baixo do fundo do candle anterior. Só foi eu falar, ele subiu um pouquinho, mas está um padrão feio aqui, que ao meu ver indica continuidade de baixa. Então, já que perdeu as médias móveis, o próximo suporte está aqui em 1,615. Mais para baixo temos mais regiões de suporte. Vou traçar todas aqui, ó. Caso ela continue essa baixa, em 1,537. E o limite máximo aqui de todo o movimento, perdendo aqui ficaria feio demais, 1,367. Eu não acredito que chegue até aqui, tá? Ao meu ver, por enquanto, no curto prazo, 1,615, sim, é possível. Mas vamos ver o gráfico de 4 horas dela, como está. O gráfico de 4 horas também bem feio, né? Fez esse padrão aqui, movimento lateral, que compreendeu a região em torno de 2,169, até o fundo aqui em torno de 1,841, e a gente percebe que foi um padrão de distribuição, né? Ficou acumulando aqui para distribuir. Então veio mais para baixo. Recuperação no gráfico de 4 horas também não está bonita, né? Dois candles pequenininhos já deixando o pavio para cima. Ao meu ver, mais queda para Optimism, que não está nada otimista. E por fim, o gráfico diário. Gráfico diário horrível, olha só como a gente vai identificando, né? Fez vários dias aqui uma região de topo, está fazendo um candle aqui, um engolfo de baixa, que indica mais queda para os próximos dias. E no gráfico diário a gente percebe aqui um ponto muito importante que ela não pode perder. Essa região de 1,615, ok, tá? Ela vira aqui, retestar. E quando chegar aqui em torno de 1,537, não é um bom sinal, pois o fundo anterior está um pouquinho abaixo, que ela fez aqui, ó, em 1,504. Perdendo esse fundo anterior aqui, mais queda e queda forte, tá? E ela vinha num padrão bem bonito aqui, saiu da região de fundo, né? Quando ela rompeu aqui, que era a resistência, né? De 1,367, ela deixou aqui para trás esse fundo aqui, ó, que ela consolidou por muito tempo, né? Então estava num padrão bonito. Ainda continua, porém a gente sabe que vai vir baixa para os próximos dias, né? Então começa a ficar perigoso esse movimento aqui, que estava realmente bem otimista, com grandes volumes compradores, tá? E não pode perder então o fundo aqui, ó, abaixo de 1,537, tá certo? Vamos por fim para o Bitcoin. Bitcoin, vou colocar no gráfico de 1 hora. Está sendo negociado a 23.180. Deixou uma agulhada aqui para baixo, em torno de 22.864, fazendo aqui praticamente um fundo triplo nessa região. Tentou subir para cima das médias móveis aqui, ó, foi rejeitado na última hora, veio cair. Está fazendo um candle agora, tentando recuperar, querendo ultrapassar o topo do candle anterior. Ou seja, importante demais o Bitcoin romper para cima as médias móveis, aqui a região de 23.259, e principalmente a agulhada que ele deixou aqui, ó, 23.330, aí eu posso ficar mais otimista. Pois caso ele não consiga, mais queda aqui, pode voltar novamente, fazer mais um fundo nessa região aqui em torno de 22.975, e se não segurar aqui, estará fazendo fundos mais baixos deixados, né? Então fica um padrão bem feio. A recuperação até que começou bem otimista aqui, com candles fortes, né? Fazendo engolfo de alta, mas essa rejeição aqui nas médias móveis de 1 hora
é complicado. A gente viu aí fim de semana, na semana passada e o fim de semana, ficou tentando romper várias vezes aqui, ó, não conseguia, vinha mais para baixo. Quando conseguiu romper também, olha só a pernada de alta que deu, né? É por isso que eu falo muito dessas médias móveis de 200 e 233. Sempre que rompe e consegue ficar acima, pernada de alta forte. Então é isso que a gente espera aqui para uma recuperação. Você vê a ADA já estava rompendo aqui para cima, as médias móveis está bem mais forte que o Bitcoin, tá? Complicado. Mas ok, vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas está até bonito, um padrão fazendo de reversão de tendência, né? Bem mais bonito do que de 1 hora, mas já está deixando uma agulhada para cima. Foi como eu falei, o ideal é que o Bitcoin feche pelo menos às 21 horas acima de 23.265, aí a gente pode acreditar numa recuperação. Pois caso feche abaixo, né, como já está caindo um pouquinho aqui, a gente pode ter mais queda, e amanhã, com a divulgação da taxa de inflação americana, a gente pode ter várias agulhadas aqui, um movimento bem volátil, né, caindo, subindo, ou seja, aquele desespero do mercado, e não é um dia legal para operar. Mas por enquanto estiver nesse padrão no 4 horas, a gente pode ter uma certa confiança ainda no movimento de recuperação, tá? Não está bonito, mas está querendo reagir. Por fim, o gráfico diário. O gráfico diário, olha só, aqui fica complicado também, né? Ontem ele fez um grande candle aqui comprador, o volume não foi acima da média. Hoje, com o candle que até agora está com um volume menor, está quase perdendo fundo, que está aqui em torno de 23.152. Se fechar abaixo disso, Bitcoin hoje às 21 horas, indica mais queda para os próximos dias, pois fará um padrão de reversão de tendência que é um engolfo de baixa, ou seja, um candle vendedor que vem e rompe o fundo aqui para baixo, né? Então esse padrão aqui não me agrada, eu estou com receio aqui que a gente pode ter uma correção mais forte do que a gente pode esperar. Se fechar principalmente abaixo aqui às 21 horas, realmente fica bem feio. E claro, aqui no gráfico diário, o ponto principal está aqui nessa agulhada da correção, que seria o fundo anterior, né? Em 22.410. Perder essa região, mau sinal, vai formar um topo duplo. Eu falei sobre isso no vídeo da manhã, que ele seria esse padrão aqui, um topo, vem no meio, segundo topo e bum, queda. E aí essa projeção aqui vem pelo menos na casa dos 20 mil dólares, tá? Eu fiz a projeção no gráfico no vídeo da manhã, vem pelo menos aos 20 mil dólares, 20.600, praticamente tocando aqui, ó, a linha do canal que o Bitcoin segue já há um bom tempo, tá? Então, não vejo como otimista esse movimento aqui de hoje, e vamos ver o que acontece a partir das 21 horas, e especialmente amanhã, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Uma boa noite para todos e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço.